O advento da arma de fogo mudou para sempre a forma como as guerras seriam travadas em todo o mundo. Mas durante muito tempo, existiram aqueles que lutavam para preservar as antigas tradições militares. A classe guerreira dos cossacos participou de fases importantes da história europeia, principalmente no que diz respeito aos países do leste europeu, como Rússia, Polônia e Ucrânia. A origem dos cossacos remonta ao final do século XIII, com os primeiros assentamentos surgindo no mesmo período que os cumanos começaram a perder sua influência nas estepes da Ucrânia. Alguns historiadores sugerem que o povo cossaco era de origem étnica mista, descendentes de russos, ucranianos, turcos, tártaros e outros povos, que por alguma razão deixaram suas diferenças de lado e uniram-se para viver em uma nova sociedade. Os cossacos não formavam exatamente grupo étnicos de pessoas. Eles se organizaram por volta do século XIV e XV, vivendo nas estepes próximas ao Mar Negro, onde buscavam refúgio contra as exigências dos emergentes reinos medievais. A escolha por adotar esse estilo de vida veio do fato de muitos senhores feudais da era medieval cobrarem impostos abusivos para aqueles que viviam em suas terras. Os cossacos, por isso, preferiram viver por conta própria, criando aldeias fortificadas e vivendo como cavaleiros e caçadores, como seus antigos ancestrais. O próprio nome pelo qual eram chamados já deixava claro que eles não pertenciam a nenhum reino específico, já que a palavra cossaco vinha de Quazak, palavra derivada da língua turca que significa homens livres. Era possível encontrar todo tipo de pessoas vivendo nas aldeias cossacas, desde fazendeiros que perderam suas terras, até guerreiros profissionais ou criminosos buscando asilo. Durante o século XV, lutaram para defender Moscou contra os ataques dos tártaros, que eram temíveis cavaleiros nômades que assolavam as regiões por onde passavam. Os cossacos também serviram o imperador Ivan IV da Rússia, mais conhecido como Ivan o Terrível. Durante muito tempo, os cossacos tiveram como seus principais inimigos os tártaros da Crimeia, fato esse que tornou os guerreiros cossacos extremamente hábeis no combate a cavalo, e fazendo deles uma espécie de guardas fronteiriços e protetores de cidades. Com o passar do tempo, o número de cossacos aumentou bastante nas regiões do sul da Rússia. Um dos grupos mais famosos foram os cossacos zaporígias, que habitavam as estepes, onde hoje atualmente se localiza a Ucrânia. Os cossacos zaporigianos protagonizaram um papel importante na geopolítica europeia. Eles eram contratados como mercenários para lutar em nome do Império Russo contra as forças do Império Otomano, que estava em guerra com vários reinos europeus. Embora os zaporigianos tenham lutado para defender as cidades dos reinos vizinhos, eles constantemente entravam em conflitos contra os russos e poloneses, já que eram vistos como invasores e sem direito a viver nas terras as quais ocupavam. Buscando afirmar sua independência, os cossacos fundaram um estado chamado Hetmanato, que existiu entre 1649 e 1775, nas margens do rio Dnieper, e chegou a contar com mais de 1 milhão de habitantes. Diversas rebeliões eclodiram no século XVI devido às pressões que o Império Russo exercia sobre as comunidades cossacas, como na chamada Guerra Camponesa, que ocorreu entre 1670 e 1671, na qual os cossacos foram liderados por Stenka Razin e atacaram algumas cidades russas. Durante a Grande Guerra no Norte, os cossacos participaram da famosa Batalha de Poltava, ocorrida em 9 de junho de 1709, que foi travada entre as forças do czarado da Rússia contra o Império Sueco. Nessa batalha, um grupo de cossacos ucranianos comandados por Ivan Mazepa se aliou aos suecos comandados pelo rei Carlos VII. A vitória russa foi total, destruindo o exército sueco e cossaco, obrigando Carlos e Ivan Mazepa a fugir com seus sobreviventes para o Império Otomano. Novas rebeliões surgiram durante o reinado de Catarina II da Rússia, quando o Império Russo expandiu suas fronteiras até as regiões da atual Ucrânia e Bielorrússia, de 1773 a 1775. Catarina II conseguiu esmagar as revoltas cossacas, pondo um fim na independência dos zaporigianos. Como resultado, alguns cossacos passaram a servir o exército imperial russo, enquanto outros se aliaram ao Império Otomano como um ato de vingança contra a nobreza russa. Outro grupo que ficou famoso por seus feitos militares foram os cossacos de Don, que receberam esse nome por viverem próximos ao rio Don na Rússia.
Os cossacos de Don formaram uma república independente, mas mantinham ligações com o Império Russo, participando da maioria de suas principais guerras como aliados. Mesmo com a chegada de novas armas e as mudanças nas táticas militares ao longo dos séculos, os cossacos continuaram a manter um estilo de vida bastante peculiar em suas aldeias. Os garotos eram treinados desde a infância em como montar cavalos, além do treinamento no uso de mosquete e espada. Também deveriam trabalhar na lavoura e ajudar a defender as aldeias. Quando chegavam à fase adulta, era comum os homens usarem a cabeça raspada, deixando uma longa mecha de cabelo pendendo na lateral, além de usarem longos bigodes, garantindo um ar de seriedade ao seu portador. Também eram famosos por suas danças e festivais regados a muita bebida, alegria e algazarra, uma característica herdada dos diversos povos eslavos que aderiram ao meio de vida livre praticada pelos cossacos. A maioria dos cossacos eram cristãos ortodoxos, mas havia aqueles que ainda seguiam as antigas religiões pagãs, ou mesmo praticavam um conjunto de cristianismo e paganismo eslavo. A manutenção desse estilo de vida quase medieval fez com que os cossacos se tornassem os soldados russos mais temidos pelas tropas francesas durante a invasão napoleônica da Rússia. O próprio Napoleão ficou admirado com a cavalaria cossaca, elogiando-os e dizendo que se tivesse tais tropas à sua disposição, seria capaz de conquistar o mundo todo. Estritamente em termos militares, os cossacos não eram muito queridos pelo comando do exército russo, que os achavam muito menos disciplinados e treinados que os dragões, ursados e lanceiros da cavalaria usual. Durante a Primeira Guerra Mundial, os cossacos lutaram ao lado da monarquia czarista, mas eles teriam maior destaque após a Revolução Bolchevique de 1917. Os cossacos lutaram contra o Exército Vermelho Bolchevique, que havia sido o braço armado da Revolução. O exército cossaco também ficou conhecido como Exército Branco, tendo como um de seus líderes principais o anarquista ucraniano Nestor Makhno. Com a vitória das forças bolcheviques, a existência dos cossacos estava seriamente ameaçada, já que na Rússia havia sido estabelecida uma política de repressão sistemática contra os povos das estepes, especialmente contra os cossacos de Don. De acordo com a crônica da época, no período de 1919 a 1920, o regime bolchevique matou ou deportou cerca de 300 a 500 mil cossacos. Para piorar as coisas, no ano de 1933, houve um grande período de fome no leste europeu, e os sobreviventes dos cossacos tiveram que suportar essa provação sem receber a ajuda de seus antigos aliados. Com o estabelecimento da União Soviética, muitas comunidades cossacas foram dissolvidas ou dispersadas à força. Sob a pressão dos descendentes cossacos, foi decidida a reintegração deste povo no Exército Vermelho. A Segunda Guerra Mundial trouxe novos desafios para os cossacos, que novamente se viram ameaçados por exércitos muito mais numerosos e melhores equipados. Grupos de cossacos lutaram em diferentes lados durante a guerra, com a maior parte colaborando com o exército alemão, provendo cavaleiros refugiados que pertenciam ao Exército Branco. Do lado soviético, os cossacos do Exército Vermelho lutaram nas linhas de frente sul, já que as planícies das estepes proporcionavam um terreno ideal para sua utilização. Apesar de sua bravura em prestar serviços durante a Segunda Guerra Mundial, as cavalarias cossacas já não representavam uma força significativa no campo de batalha, já que pouco poderiam contra as rajadas de metralhadoras ou os pesados tanques de guerra. Com o final da Segunda Guerra Mundial, as unidades cossacas, juntamente com a cavalaria em geral, foram dadas como obsoletas e foram descartadas do exército soviético. Ainda assim, um destacamento cossaco marchou na Praça Vermelha durante o desfile da Vitória em 1945. Durante os anos 80 e 90, os cossacos buscaram por meios diplomáticos restabelecer seus direitos às terras de seus ancestrais, recebendo também o reconhecimento por seu impacto na cultura russa e ucraniana. Em 2005, o presidente russo Vladimir Putin fez um discurso onde, pela primeira vez em décadas, o povo cossaco foi reconhecido não só por sua distinta identidade cultural, mas também pela sua capacidade militar. Muitos cossacos receberam cargos importantes para desempenhar em seu território, como o cargo de policiais, delegados ou representantes diplomáticos.
Nos dias atuais, a imagem do cossaco é bastante romantizada, representando a liberdade e a resistência contra as autoridades externas, mas também são vistos como um símbolo de repressão, por conta do papel que desempenharam em supressões populares no Império Russo, assim como seus ataques contra as populações judaicas. Atualmente, existem cerca de 5 milhões de cossacos divididos entre descendentes diretos das antigas famílias, preservando de forma orgulhosa sua rica herança cultural.